que eu posso receber a presença de vocês. Eu já sou velho, já ganhei muita coisa. O que eu preciso agora, e o que eu valorizo mais agora, é isso daqui, são os amigos que eu acho que, nossa, conheço há muito tempo, amigos de uma vida inteira, né? Então, antes de mais nada, obrigado pela família estar aqui, pelos amigos de longa data estarem aqui também. Vocês sabem que eu gosto de comer comida diferente, né? Então estou sempre procurando em São Paulo alguma comida diferente. Eu conheci esse restaurante em 1991, 92, então já fazem 35 anos que eu comi a comida escandinava pela primeira vez, quando a Dona Vera tinha um restaurante lá na Peixoto Comida nos Jardins. Então, já que eu falei da Dona Vera é essa daqui, ela é de Curitiba, né? E a Dona Vera, ela era a chefe do restaurante Vikings, lá do Maxud Plaza. Né? Então, se vocês já tiveram a oportunidade de ir no Vikings, no Maxud Plaza, a Vera que era a chefe de cozinha lá. E ela abriu um restaurante escandinavo lá na Peixoto Comida. Eu lembro que foi a primeira vez que eu comi a comida escandinava. Isso me faz lembrar que acho que desde aquela época eu gostava de experimentar coisas diferentes. Enfim, daí ela abriu aqui, eu já vim várias vezes aqui, né? A Márcia não gosta muito, mas minha filha lembrou que eu trouxe minhas filhas. Não, mas antes, quando eu escolhi, eu falei, vamos lá de novo. Daí eu trouxe ela para almoçar aqui. Então ela que escolheu o prato quente, tá? Então o prato quente foi ela que pediu para a Dona Vera preparar. Então, eu escolhi por causa disso, porque eu acho que vocês não estão acostumados ou não conhecem a comida escandinava. Eu achei que seria uma boa experiência vocês conhecerem. E também a gente sair um pouco, a gente sempre vai no shifu, no chinês, no japonês, né? A gente no rodízio. E eu falei para a Márcia, puxa, eu queria proporcionar uma experiência diferente, né? E como eu gosto muito desse restaurante, eu gosto da comida da Dona Vera, gosto muito bem como a filha da Dona Vera, que a Sabrina nos trata quando eu venho aqui. A Sabrina nasceu em Oslo, na Noruega, porque a Dona Vera foi fazer um estágio lá na Noruega para aprender a cozinhar direitinho, né? E então eles trabalham aqui e toda vez que eu posso venho com os meus amigos aqui. Mas como eu não tinha trazido vocês, então essa é a razão de estar trazendo vocês para vocês experimentarem, terem uma experiência escandinava. Então eu vou pedir para a Sabrina explicar um pouco da comida, que é um buffet, e a gente vai experimentar uma coisa que é bem típica da Noruega. Talvez você já tenha ouvido falar a palavra smorgasbord. Smorgasbord é um buffet norueguês, é um conjunto de pratos noruegueses. Tem a entrada, tem o prato quente, tem a sobremesa que é deliciosa, e a Sabrina vai falar um pouco disso. Mas eu queria só, daí falando disso, eu queria ler um texto, né, que foi atribuído a Clarice Lispector, mas não é ela que escreveu. E eu recebi esse texto há cerca de uns 20 anos atrás pelo Orkut. Só os mais velhos não sabem o que é o Orkut, né? Eu recebi esse texto pelo Orkut, mas é um texto muito antigo, tá? Talvez os mais velhos já tenham ouvido esse texto. Eu carrego esse texto comigo. E eu sempre procuro praticar esse texto porque eu gosto das mudanças, né? Trabalhei numa área que sempre está em constante mudança e mudanças são coisas que eu gosto. Então eu queria, primeiro, ler esse texto para vocês. Eu deixei uma cópia em cima das mesas, então se vocês quiserem acompanhar, em cima das mesas deixei umas cópias. Dos mais novos eu não deixei, porque vocês pegam na internet. Então os mais novos não precisam. Então eu queria, pelo menos antes de abrir o buffet, só ler esse texto para vocês, para incentivar vocês a sempre, apesar da nossa fase de vida já mais acomodada, mas a gente não se acomodar e a gente sempre procurar experimentar coisas novas. Então o texto chama assim, mude, né? Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Sente-se numa outra cadeira, sente-se do outro lado da mesa, mais tarde mude de mesa, quando sair, procure andar pelo outro lado da rua,
Márcia sabe que eu sempre faço isso. Eu vou num lugar, por um caminho, eu tento voltar por outro, né? Depois mude o caminho, ande por outras ruas, calmamente observando com atenção os lugares por onde passa. Tome outro ônibus, né? Mude por tempo seu estilo de roupa. Dê os seus sapatos velhos, procure andar descalço. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque, ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Esse é um negócio que eu acho muito legal. Ver o mundo com outras perspectivas. E quem te ensina? Seus amigos, né? Que têm outras perspectivas. Escute-os. Abra e feche as gavetas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Com cuidado aí, né? Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances, não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade, durma mais tarde, durma mais cedo, aprenda uma palavra nova por dia, uma outra língua, né? Eu e Márcia estamos fazendo Duolingo, né? Aprendendo francês, reaprendendo as línguas. Corrija a postura, coma um pouco menos, escolha comidas diferentes. E é por isso que nós estamos aqui. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente um novo todo dia, um novo lado, um novo método, um novo sabor, um novo jeito, um novo prazer, um novo amor, uma nova vida. Tente. Busque novos amigos, novos amores, novas relações. Almoce em outros locais. Eu pratico isso direto. Eu sempre estou procurando um local diferente. Vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria. Almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outro sabonete, outro creme dental. Tome banho em outros horários, use caneta de outras cores, vai passear por outros lugares. Ame muito cada vez mais, mas de modo diferente. Troque de bolsa, de carteira, de mala, de carro. Compre óculos novos, escreva poesias novas, jogue os velhos relógios, quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. Eu já posso fazer isso, né? Abra conta em outro banco, vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros, visite novos museus, mude. Lembre-se que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. E se você não encontrar razão para ser livre, invente-as. Seja criativo, aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que você já conhece. Mas é isso que importa. O mais importante é essa mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só morto não muda. Eu escolhi esse restaurante aqui porque eu queria que vocês experimentassem alguma coisa diferente, uma comida diferente, um local diferente, uma cultura diferente. E por isso eu escolhi esse restaurante, porque esse texto é um texto que me acompanha já há 20 anos. Eu Só a esposa que não muda, né? Só a esposa que eu não mudo. Mas eu mudo com ela o jeito que conversa, mudo com ela os lugares que eu vou, e ela fica às vezes meio estressada. Então, gente, esse poema depois eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem, nos grupos que eu estou, né? Mas eu deixei um papel aí para vocês acompanharem. E esse texto tem tudo a ver com a escolha desse restaurante. Então, que vocês aproveitem, né? Experimentem uma coisa nova, um molho diferente. Vai lá e arrisca. Você nunca comeu peixe? Você tem amigos que não comem peixe, mas experimenta um peixinho, né? E daí eu vou pedir agora para a Sabrina explicar os peixes que tem lá. Eu venho aqui, mas eu nunca comi o smorgasbord assim no buffet. Eu sempre como porque eles trazem uma entrada já para os peixes, tudo já prontinhos, depois trazem o prato quente, depois a sobremesa. Para mim é a primeira vez que eu vou experimentar o buffet junto com vocês. Mas o smorgasbord é um buffet. E daí eu vou pedir para a Sabrina explicar o buffet e daí a gente abre o buffet para vocês.